Oi gente, eu sou a Bárbara, bem-vindos ao meu canal e espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre as minhas leituras que eu fiz até o momento, de janeiro até julho praticamente, então eu vim falar um pouquinho sobre eles, mostrar algumas indicações de livros e também uma TBR de agosto e setembro. Antes de falar sobre os livros, eu gostaria de pedir perdão pelo barulho de fundo, porque tem muito carro e moto passando. Então eu espero que o barulho não esteja tão incômodo assim quanto tá pra mim. Então vamos lá começar o vídeo de hoje. Eu vou falando aqui por uma ordem aleatória mesmo, de que tá aqui na pilha, e não por ordem de leitura que eu fiz. E algumas histórias eu li já bem no começo do ano, em janeiro, então o enredo em si não tá tão fresco na minha mente e a minha memória não é das melhores, mas mesmo assim eu vou tentar falar sobre o livro e sobre o que eu achei sobre ele. Um dos livros que eu li esse ano foi Cinder, que a gente vai conhecer a história da Cinder, que ela é uma ciborgue mecânica de androides. No momento atual em que se passa a história, no momento em que se passa a história, a sociedade, todo o planeta ali está passando por uma grande pandemia, o vírus, a letumose. Então todo mundo que pega o vírus, infelizmente, acaba falecendo, porque ainda não tem cura, eles não encontraram nenhuma vacina. E os ciborgues acabam sendo usados como cobaias para tentar encontrar aí essa cura. E a Cinder mora junto com a madrasta dela e as irmãs, que é a Peony, eu só lembro dela, infelizmente, e tem a outra irmã também. Só que a Peony é amiga da Cinder, diferente da outra irmã. Infelizmente, a Peony acaba pegando a letumose. E a madrasta da Cinder, com muita raiva, acaba dando a Cinder pro governo, digamos assim, para ela ser usada de cobaia. Para ser feito justiça, entre aspas, para a Peony, que infelizmente, já que ela pegou a letumose, ela não vai resistir. Então, a Cinder também fica desesperada, pelo fato da madrasta ter feito isso com ela. Só que ao chegar lá na área da medicina, que ela é feita de cobaia, os médicos, acabam descobrindo algo sobre a Cinder. Eu não sei se eu posso falar muito sobre a história, porque pode ser spoiler. Tô tentando, assim, falar brevemente sobre ela, sem dar spoilers aí. Mas, antes disso, a Cinder acabou conhecendo o Príncipe Kaito, ou Príncipe Kai. Sempre que eu falo Kai, eu lembro do Kai, do EXO, uma banda de K-pop. Vou deixar uma fotinha dele aqui em algum canto. Então, enfim, voltando aí pra história. O Kai acaba indo na feirinha, onde a Cinder trabalha, e leva pra ela um androide dele que acabou quebrando. Então ela vai aí tentar fazer esse conserto pra ele. Só que desde então a gente vê uma certa, assim, amizade surgindo entre eles, sabe? Confesso que eu shippo o casal. Posso estar shippando errado? Posso. E eles acabam desenvolvendo uma amizade, entre aspas. Só que ao mesmo tempo em que ela tem que consertar o androide dele, tem outros problemas aí, que ela tem que resolver. Então, voltando aí pra área da medicina, de quando eles fazem essa descoberta sobre a Cinder, quando eles vão fazer exames nela, fazem perguntas, sobre ela. Então, a gente vai descobrindo várias coisas. Tem a Rainha Levana, se eu não me engano, esse é o nome dela, Rainha Levana, de que além deles viverem aqui na Terra, tem os lunares. Gente, eu tô me embaralhando todo na história, minha memória é horrível. Mas enfim, que eles não moram aqui. Moram onde, gente? Na Lua, exatamente. Então, a gente vai conhecer aí a vilã da história, acredito eu. E também, além da vilã, da rainha, tem também a madrasta da Cinder, que sempre atrapalha muito a vida dela. E, gente, simplesmente leiam esse livro. Eu sou péssima pra contar histórias, mas vale muito a pena. Esse é o primeiro livro, como eu falei, da série Crônicas Lunares. Eu ganhei de presente de uma amiga muito querida, que é a MC. Meu amor, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra você. Muito obrigada por ter me dado esse livro e me apresentado essa história maravilhosa. Eu tô muito ansiosa pra ler os outros livros, porque eu achei, assim, bem diferente, sabe? A ambientação, a premissa do livro, o enredo e tudo que acontece aqui. Eu peguei alguns spoilers, confesso,
que eu tive a brilhante ideia de ir no Pinterest e pesquisar fanart, e eu acabei pegando spoiler do terceiro livro. Então aí, né, vou fingir que foi um surto, que não aconteceu, e eu não vejo a hora de ler os outros livros. Eu dei 5 estrelas pra Cinder e acabou sendo um favoritado também. Aqui outro livro que eu ganhei de presente também da MC, só que infelizmente eu não gostei muito dessa história. Não é culpa dela, tá, gente? Simplesmente o livro estava na minha wishlist, ela foi lá e comprou pra mim. Mas infelizmente eu não gostei muito desse livro. Em Você Me Ganhou no Olá, a gente vai conhecer a história da Jasmine e do Ashton, que eles são atores, né, e latinos. O Ashton é praticamente um galã das novelas latinas e a Jasmine acabou passando recentemente aí por uma fofoca, por uma polêmica com o ex-namorado dela. Então ela tá determinada a ser uma mulher de sucesso, né? Nada de homens na vida dela. Então ela tem uma lista aí que ela fez, junto com as primas dela também. Só que infelizmente não foi uma história que me cativou muito, diferente do que todo mundo pensa. Até hoje eu acredito que eu li o livro de forma errada, porque eu não gostei deles e todo mundo ama o livro. Mas, ao contrário do que todo mundo sentiu, assim, né? Eu não achei que o casal teve química alguma, sabe? Eu acho que foi apenas uma desculpa para acontecer o que aconteceu no final do livro, que foi o Hot. Então aí, se você, assim como eu, não gosta muito de ler livros que tenham cenas do tipo, fique, assim, avisado que nesse livro tem cenas. Eu não sei o grau, né, de descrição, porque eu simplesmente pulei as páginas e não li as cenas. Mas fique ciente de que tem sim cena hot no livro. Então acho que a atenção do casal durante todo o livro foi justamente para que esse momento acontecesse. Né? Então, aqui voltando um pouco para a história, a gente vai conhecer aqui a Jasmine e o Ashton, né, que eles acabam sendo escalados juntos para fazer uma série, Carmen no Comando, se eu não me engano, que vai ser feito, né, pelo streamer mais famoso do país, tipo Netflix da vida. E eles vão encenar juntos como casal principal. Só que por trás dos bastidores, o Ashton, ele é muito calado, muito reservado. Ele grava as cenas e simplesmente sai correndo, não fala com ninguém. Então isso acaba atrapalhando um pouco na hora das gravações, sabe? Que o casal na série precisa ter química, porque se eu não me engano, na série eles são divorciados, né, os personagens, e na vida real, no caso a Jasmine e o Ashton, eles não são nem amigos. Então, pra ir desenvolver essa química entre o casal, eles vão ter ensaios, digamos assim, com uma profissional nessa questão, nesse quesito. Então, a gente vai vendo aí o desenrolar da história, eles tentando se conhecer um pouco mais. A primeira cena em que eles se encontram, eu achei bem assim, um pouco exagerada, tá? Gente, só pra avisar, eu não mudei o livro, é simplesmente ele não funcionou pra mim, pode funcionar pra você, tá bom? Mas infelizmente, assim, não é o tipo de leitura que me conquista tanto, sabe? Agora voltando um pouco pra história. O Ashton acaba derramando café sem querer na Jasmine e acaba assim fazendo uma piadinha, sabe? Do tipo, eu acho que você não queria beber o café. Então, assim, são pequenas coisas. Eles são já adultos, bem maiores de idade, sabe? O Ashton é bem maduro, se eu não me engano, ele tá por volta dos 40 anos. E ele tem um segredo que ele guarda há muitos e muitos anos, ninguém sabe além dele. E esse segredo acaba vindo à tona. E a atitude que os personagens tomaram, eu achei assim muito desnecessária, sabe? Eu sei que não é porque eles são mais velhos que eles têm que agir de forma muito madura. Só que eu acho que aconteceu o inverso, sabe? Quando eles precisavam ser maduros, eles eram muito infantis, de certa forma. O Ashton não tinha obrigação de contar pra Jasmine sobre o segredo dele, né? Só pelo fato deles estarem juntos. E quando a Jasmine acaba descobrindo, ela age como se ele tivesse a obrigação de contar pra ela o segredo dele, e eu não concordei com essa atitude dela, só que ele também errou, porque quando a notícia veio à tona do segredo dele, ele meio que culpou a Jasmine por isso ter acontecido. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui, sabe? Então não foi uma história assim muito interessante que eu gostei, porém aí vai ter representatividade latina, né? No começo do livro,
A autora mesmo fala um pouco aí da diferença entre as novelas e os soap operas. Eu acho que é assim que se fala. Então, o Ashton é ator de novelas e a Jasmine é uma atriz de soap operas. Eu acho que é assim que se fala. Então, a atuação dela é sempre muito dramática, traz aquela questão ali que a gente tem uma noçãozinha de como que acontece, por exemplo, Maria do Bairro, né, Usurpadora, por aí, aquelas atuações bem exageradas. Então, tem aí essa questão. O livro tem pontos positivos, mas também tem ali os pontos negativos, na minha visão. Mas, infelizmente, não foi uma leitura que eu gostei muito, sabe? Mas talvez você goste, tá? Mesmo assim, eu recomendo. E fique também ciente de que tem sim cena hot, tá bom? Lembrando que eu não lembro o grau de descrição, mas só fique ciente de que vai ter ali umas cenas mais 18. Amor em Manhattan foi um surto, assim, que eu li. E eu pensei, o que é isto aqui, né? Que é um livro bem clichê, aquela amizade cão e gato, enemies to lovers. E a gente vai conhecer a história da Paige e do Jake. A Paige acaba perdendo o emprego, o Jake descobre sobre isso e faz uma proposta para ela. E ela, um pouco incerta, um pouco insegura, acaba aceitando. E nessa jornada, as amigas dela acabam indo junto, que é a Frank e a Eva. Então a gente vai ver um pouco da amizade das três, também do Jake, que é o melhor amigo do irmão da Paige. Eu não lembro o nome dele agora, tá? Mas a gente vai vendo aí a questão da amizade desses 5 aí, né? 5, 6, já nem lembro mais. A premissa em si é muito interessante, né? A gente vai ver muito do cão e gato entre os dois, da Paige e do Jake, principalmente ali no ambiente que eles vão estar, né? Devido à proposta. Só que não foi uma história que me cativou muito por conta dos personagens mesmo. A Paige, ela se mostra muito querer ser independente, mas ela não toma nenhuma decisão se os outros não tomarem a decisão por ela. E tem a Eva também, que eu achei ela muito, assim, desnecessárias em alguns momentos, fazendo perguntas extremamente íntimas pra Paige. A Frank também, ela é mais sensata, assim, só que às vezes ela exagera um pouco, né? Ela é do tipo de menina que odeia romance, flores, rosa, sabe? Então a gente aí tem bastante extremos, assim, dos personagens, né? Cada um aí tem sua personalidade e os seus problemas pessoais também. O Jake tem um problema aí familiar com a mãe dele e isso influencia diretamente nos relacionamentos amorosos dele. Então ele é do tipo rico, mulherengo, no caso ele tem a própria empresa dele, né? E a cada semana é uma mulher diferente. Aquela clichê. E a Paige, já na sinopse mesmo do livro, a gente vê que ela é apaixonada por ele. Desde o início da adolescência, assim, de quando eles se conheceram, ela é apaixonada por ele. Só que devido a uma situação que aconteceu, eles mudaram a amizade deles, então aconteceu aí esse cão e gato, né? Nem sempre eles foram assim. Mas teve vários momentos do livro que me desagradaram um pouco, por não desenvolver muito bem, sabe? Focar muito, assim, na amizade e em momentos... Tem muito, assim, diálogos desnecessários. E nos momentos importantes, a autora não focou muito. Quando finalmente os personagens estavam sozinhos, a autora simplesmente descrevia, por exemplo, o final de semana foi ótimo, fomos no parque e demos comida aos patos. E fiquei, tá, mas e aí? É isso? Não vai ter desenvolvimento do casal? Esse é o primeiro livro de uma série, né, que é Para Nova York com Amor. Cada livro vai contar a história de cada personagem. Só que nesse primeiro eu acho que não focou tanto assim no casal principal. A Frank, a Eva e o irmão da Paige sempre estavam ali presentes. O irmão da Paige é muito contra o melhor amigo, né, o Jake, ter um relacionamento com a irmã. Então ele aí acaba influenciando diretamente no relacionamento dos dois. Só que ao mesmo tempo que ele não quer que o Jake se relacione com a Paige, para ele não ferir a irmã, ele deixa que a amizade aconteça, sendo que o Jake fere ela do mesmo jeito, com comentários, com piadas, sabe? Então fica aí essa contradição. Mas, de novo ao ponto, leitura é assim, de gosto, né? Pode não ter funcionado pra mim, mas pode sim funcionar pra você. Você pode gostar muito do livro, mas infelizmente eu, Bárbara, não gostei. E aqui também a gente vai ter cenas de hot
Novamente, eu não sei o grau de descrição, né, dessas cenas mais 18, porque eu não li. Eu simplesmente passei as páginas porque é um tipo de leitura que eu não gosto. Não me agrada muito. Mas também fique ciente aí de que vai ter cenas mais 18, tá bom? Outros livros que eu li e continuo lendo, né, porque é uma série de 8 livros, se eu não me engano, que é os livros da Anne, né, o famoso Anne de Green Gables. Então, até o momento, eu li até o 3º livro, que é a Anne da Ilha, e tô no 4º livro, que eu vou mostrar aqui também durante o vídeo. Aqui a gente vai ver a história da Anne, conhecer ela, cada livro aí vai mostrando o desenvolvimento dela. No primeiro, a gente vai conhecer aí, quando ela é bem criancinha, se eu não me engano, por volta dos 12 anos, ela sendo aí adotada por engano, né, pelos irmãos Cuthbert, eu acho que é assim que se pronuncia, que é a Marilla e o Matthew. Eles pretendem aí adotar um menino para ajudar o Matthew a cuidar da fazenda, né, devido à idade dele. Então eles vão aí adotar um garotinho para ajudar ele a cuidar da plantação, dos animais e afins. Só que, por engano, a moça, né, que é responsável pela adoção, acaba enviando a Anne, uma criancinha aí por volta de 12 anos, toda sardenta, ruivinha, né? Então, isso é algo na Anne que incomoda muito ela, o fato dela ser ruiva. Ela praticamente odeia ser ruiva e ter sardas, né? Então, todo mundo ali solta um comentário pra ela de como ela é feinha, magrinha, como o cabelo dela chama muito a atenção. Nesse primeiro livro aqui, a gente vai ver esse desenvolvimento deles se conhecendo ali como família. A Marilla acaba ficando ali com a Anne, acaba ficando por pena, digamos assim, na primeira noite, para ela não ficar sozinha no relento. Só que no dia seguinte, quando a Marilla resolve lá devolver ela acaba se arrependendo e ficando com a Anne. Então, desde então aí a gente vai ver o desenvolvimento aí deles como família, a Anne tendo e criando novas amizades. A Diana, ou Diana, prefiro chamar de Diana, acaba sendo a melhor amiga dela aqui nesse primeiro livro e vai, até o momento, né, tá nos outros livros também, só que não tão presente. Os livros da Anne, eu acredito, apesar de ser muito bonzinhos, não é para todo mundo ler, porque a narrativa dele é muito descritiva. E a Anne, ela é uma pessoa que ela pensa demais, a imaginação dela é muito fértil. Isso, durante a leitura, foi me incomodando um pouco, né, no primeiro livro, pelo fato dela ser uma criança extremamente inteligente, ter uns pensamentos assim que nem os adultos mesmo têm, sabe? Só que quanto mais você vai lendo, você vai conhecendo sobre ela. Em vários momentos eu me emocionei durante a leitura, porque a gente vê que a Anne é uma pessoa muito boa desde sempre, praticamente, né? Desde o nascimento dela. Então a visão que ela tem sobre as pessoas é muito diferente, é sempre muito positiva. Tem um momento aqui no livro em que a Marilla acaba perguntando para Anne sobre as adoções, né, das famílias que ela já fez parte, assim, a Anne. Então a Marilla estava um pouco curiosa, né, sobre como as pessoas tratavam ela. Se tratavam ela bem, né? Então a Anne, com a cabecinha dela, acabou respondendo. Eu vou ler para vocês. Essas mulheres, a senhora Thomas e a senhora Hammond, a tratavam bem? Perguntou Marilla, olhando para Anne com o canto do olho. Ah, gaguejou Anne. Seu rostinho sensível ficou subitamente escarlate e o constrangimento se estampou em seu senho. Ah, elas tinham essa intenção. Eu sei que elas queriam ser tão boas e gentis quanto possível. E quando as pessoas têm a intenção de tratá-lo bem, você não se importa tanto quando não tratam tão bem assim. Sempre. Elas tinham muitas coisas com as quais se preocupar, sabe? É muito complicado ter um marido ébrio. E deve ser muito complicado parir 3 pares de gêmeos seguidos. A senhora não acha? Mas tenho certeza de que elas tinham a intenção de me tratar bem. Tá dizendo que eu chorei aqui, né? Eu me emocionei muito. Aqui nessa fala, né, que eu citei pra vocês, ela tinha acabado de ser adotada, né, tava ali nos primeiros dias na casa dos irmãos, da Marilla e do Matthew, né, e desde pequenininha ela era adotada não como para fazer parte da família, mas pessoas ficavam com ela por ela não ter onde ficar. Então, ela, quando mais nova,
por volta dos 9 anos de idade, se eu não me engano, ela cuidava de 3 pares de trigêmeos, se é assim que se fala, né? Então, vão aí 9 crianças? Então, ela cuidava dessas crianças. Então, desde pequena, ela tinha muita responsabilidade. Então, no decorrer da história, a gente vai vendo relatos sobre a vida dela, antes de ser adotada pela pela Marilla e pelo Matthew. E vai aí tendo desenvolvimento algumas intrigas também, porque a Anne, ela se mete em muitas brigas, sabe? E vários problemas também na escola, quando ela vai estudar, né? Ela acaba conhecendo Gilbert Blythe, acho que é assim que se fala. E pra quem assistiu a série, eu não assisti, mas eu vi a cena de quando ela taca a lousa na cabeça dele pelo fato dele ter chamado a Anne de cenoura, se eu não me engano. Então tem aqui, né, o relato, e é muito bonito de ver o lado positivo, sabe? A forma que ela pensa, a forma que ela vê o mundo. Só que é um livro um pouco cansativo, tem pensamentos demais, é extremamente descritível. E novamente, voltando pro ponto que eu tava falando, apesar de ser um livro muito bom, eu não recomendo para todo mundo, né? Pode ser que nem todo mundo goste por esse fato. As coisas aqui acontecem muito rapidamente. Então, ela tá ali criança, vai pra escola e de repente, ela já tá com os 16 anos, formada na escola e já pode lecionar como professora. Então aí tem essa questão com o tempo também que me incomoda um pouco, mas conforme eu vou lendo e conhecendo os outros livros, acabei me acostumando com esse estilo de narrativa da autora. E na Anne de Envolia, que é o segundo livro, a gente vai ver ela maior, já nela indo para a faculdade, também cuidando dos gêmeos, da família da Marilla. Então a gente vai ver aí a Anne cuidando desses irmãozinhos de forma muito carinhosa, que tem um Dave, que é extremamente assim serelepe, ele é muito agitado, sabe? Ele quer aprender sobre tudo, quer saber o porquê de tudo, ele não para quieto um minuto. Já a Dora é uma menina muito comportada, silenciosa, muito educada, né? Então a gente vai ver aí esses extremos. E Anne da Ilha, que é o terceiro livro, esse azul aqui, esse azul, a gente vai ver ela novamente aí voltando para a faculdade, continuando os estudos dela. Então, cada livro a gente vai ver esse passo aí, cada vez ela maior, conhecendo também sobre os personagens, sobre os habitantes aí da cidade de Green Gables. No decorrer dos livros, ela vai conhecendo outras cidades pelo fato dela se mudar para ir para a faculdade, terminar os estudos dela. Só que ela também trabalha como professora. Então, é um livro muito gostoso, eu gosto muito, porque é um livro leve, infanto-juvenil, se eu não me engano. E é um livro muito bonzinho de ler. Algumas coisas me incomodam, mas eu não penso muito nisso, porque eu levo em conta o ano em que o livro foi escrito. Exemplo, que eles têm cenas aqui que elas maltratam o gatinho, né? Tentam matar o gatinho, mas na descrição mesmo tem umas notas no fim da página que fala que era costume da época fazer isso, porque elas estão tentando se livrar do gatinho, que ele já tá doente, então elas acabam tentando matar ele, né? Acabam não conseguindo, a Anne adota o gatinho pra ela. Tem outra cena também, que é um vizinho da Anne acaba matando o cachorro dele, né? Então foi o que me incomodou, mas pelo que eu vi na nota na página, era o costume da época fazer isso. E comentários também, né, com pessoas gordas fazendo piadas sobre isso, de que pelo fato a Diana, por exemplo, né, ser um pouco mais cheinha, talvez ela não conseguisse se casar, e outros comentários do tipo, mas levando em conta a época em que o livro foi escrito, eu não procurei esquentar muito a cabeça com isso, sabe? Então, diferente de Amor em Manhattan, que tem uma cena ali que o Jake tá namorando uma modelo e a Paige e as amigas dela acabam fazendo comentários muito ofensivos por conta da mulher ser extremamente magras, fazendo piadinhas do tipo, mas se bater um vento, a mulher vai sair voando, tipo isso, sabe? Eu não lembro muito o ano em que foi escrito o livro Amor em Manhattan, porém é muito mais recente do que os livros da Anne. Então cada livro aí vai ter um pouquinho das suas problemáticas e dependendo de quando foi lançado, eu acredito que é importante a gente ter em mente, né? Aí, por exemplo, se for um livro lançado esse ano e ter esses relatos aí é um pouco mais preocupante. Enfim, não vou entrar muito nesses detalhes. O que falar de A Garota do Lago? Outro livro de surto,
Só que eu simplesmente adorei esse livro. Ele sempre é muito barato, né, na Amazon, por volta de 7, 10 reais. É a faixa de preço aí desse livro. Foi um livro que eu particularmente gostei muito. E esse aqui é aquele tipo de livro que divide muitas opiniões. Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam o livro. Já foi um pouco extremo agora, né? Em A Garota do Lago, a gente vai conhecer a Becca e a Kelsey. A Becca, ela cursa Direito e é filha de advogados e o pai dela tá se candidatando aí, não sei se é assim que se fala, né? Pra ser juiz. E ela é a garota assassinada no livro. E a Kelsey é uma jornalista que tá passando aí por um momento um pouco difícil devido a uma situação que ela passou. E a Kelsey é convidada, assim, chamada, né, pelo chefe dela, para ir até a cidadezinha de Summit Lake para investigar e trazer uma matéria sobre o assassinato da Becca. Então a Kelsey, ali se sentindo um pouco que está sendo chamada ali, né, para descobrir o que realmente aconteceu, e ela se identifica um pouco com a Becca, né? Então a gente aí vai descobrindo o que aconteceu. A narrativa do livro tem duas visões. A visão da Becca no passado, de quando ela estava viva, de momentos, né? E na visão da Kelsey também, no momento em que ela está investigando. Então sempre que tem a visão da Becca, sempre mostra o tempo antes da morte dela, por exemplo, 12 meses antes da morte. E na visão da Kelsey aparece o dia em que ela tá e quantos dias ela tá ali na cidade. Então, sempre os capítulos são intercalados, um capítulo da Kelsey e um capítulo da Becca. Esse é um tipo de narrativa que eu não gosto muito, de intercalar entre passado e presente e visões de personagem. Porém, nesse livro eu gostei bastante de como as coisas foram acontecendo. Então, naquele momento ali, no clímax da história, no melhor momento, o capítulo acaba e no seguinte tem a visão da outra pessoa. Então, todo capítulo tem uma descoberta. Tem ali também as problemáticas do livro, a questão aí um pouco machista, pelo fato de os suspeitos dela todos serem homens, pelo fato dela sempre dar em cima de todo mundo, sempre demonstrar que está tendo interesse em cada cara que ela conhece. E tem a questão também familiar, que não é muito abordado. O pai dela simplesmente decide fechar o caso o quanto antes, de qualquer forma, porque é um caso que é fechado, nem todo mundo conhece de fato o que aconteceu, é só especulações, fofoca que acontecem ali na cidade. E os envolvidos ali em descobrir sobre o crime falam que foi só um assalto que aconteceu de forma errada, que acabou, além do assalto, ter aí assassinado a Becca. Só que tem muito mais por trás disso. Enquanto mais a Kelsey descobre, mais ela vai se identificando um pouco aí com a personagem, se sentindo aí que está sendo chamado, né, pro caso. E o que mais, gente? Do meio pro final aí eu já desconfiei quem realmente era o assassino, então ficou um pouco óbvio pra mim, e quando foi noticiado quem era o assassino, a partir daí eu achei que as coisas foram acontecendo muito rápido. O autor, ele pulou partes muito importantes, deixou pontas soltas, por aí a questão familiar novamente. O pai demonstra não se importar muito com o que realmente aconteceu com a filha, pelo fato dele estar concorrendo aí do cargo de ser juiz. Ele quer muito esse cargo de ser juiz, então essa fofoca aí da filha dele, o que realmente aconteceu, pode atrapalhar, né, nesse cargo que ele quer. Eu achei isso particularmente um absurdo, né? Porque se fosse uma filha minha que tivesse sido assassinada, eu ia querer sim saber o que realmente aconteceu com ela, né? Só que não é isso que acontece com a família da Becca. Quando teve aí um plot twist que eu não adivinhei, que eu não adivinhei, né? Como se fosse possível adivinhar um plot twist. Mas foi uma situação aí que eu não imaginei, não se passou na minha cabeça de forma alguma que poderia acontecer. Eu fiquei muito admirada. Só que foi um livro que eu gostei muito, sabe? E eu gosto muito de thriller, de suspense. Então é um livro que eu pretendo reler, porque eu realmente gostei muito da história. E eu quero muito ler outros livros do autor. Fica aí também a minha recomendação.
E fica ciente de que tem aí um pouquinho dessas problemáticas, tem pontas soltas sim no livro, mas particularmente eu acho interessante pelo fato de todo capítulo ter algo novo. A questão dos suspeitos também, teve suspeitos homens, mas eu particularmente suspeitei de outras pessoas também. Mas fica aí a minha recomendação para você ler, e se você leu, conta aqui no comentário o que você achou sobre esse livro. Um dos livros que eu li no começo do ano, bem no comecinho mesmo, foi Cinderela, que eu ganhei esse livro em um sorteio também, e foi o primeiro livro assim que me introduziu em uma LC. Para quem não sabe, LC é leitura coletiva, né? Então foi a primeira vez que eu participei de uma leitura coletiva, junto com a Eileen, do Asas de Cinder, eu vou deixar o arroba dela aqui do lado. E essa foi uma história que eu amei e odiei. Eu fiquei muito tempo de ressaca literária depois que eu li esse livro. Aqui em Cinderela a gente vai conhecer a história de dois amigos. Eles se conhecem apenas virtualmente, né, devido a um blog de livros que ela Mara, no caso, o nome dela, tem, que ela fala sobre livros, né? E o Cinder acabou conhecendo ela através do blog e nos comentários eles acabaram desenvolvendo uma amizade. No começo do livro a gente vai ver aí a ela e a mãe dela indo para uma viagem, se eu não me engano. Só que no meio do caminho, infelizmente, acaba acontecendo um acidente. A mãe dela acaba morrendo e ela acaba tendo sequelas fisicamente devido ao acidente. E desde então ela não fala mais com Cinder, que é o amigo dela, e ela vai ter que morar com o pai dela, que atualmente mora com uma outra mulher e com as filhas dela. Como já deu para perceber, é um reconto, né, digamos assim, de Cinderela. Então ela passa meses sem falar com ele, e durante esse período ele fica preocupado sobre o que realmente poderia ter acontecido com ela, e ele chega a pensar de que ela chegou a morrer, né? Antes de ler esse livro, eu recomendo que você pesquise gatilhos que possa ter. No começo eu me sentia um pouco incomodada, teve ali algumas coisas que foram gatilho para mim, só que mesmo assim eu resolvi continuar a leitura porque para mim eu conseguia continuar, apesar de me incomodar bastante alguns assuntos. Ser um pouco pesado assim para mim, mas eu consegui ler e levar adiante. Eu conversava com as meninas que participavam do LC e elas me falavam mais ou menos, né, o que poderia acontecer, e eu não me arrependo assim de ter continuado, porque eu vi que não era tão pesado assim pra mim. Até foi bom, né, ter continuado a leitura. Mas aqui também, por conselho da psicóloga ela decide retomar a amizade, né, com o Cinder, e ele fica muito surpreso quando ela manda mensagem pra ele, até fala de ser super preocupado com ela e fala que ele pensava que ela estava morta. E a gente vai ver aí o retorno dessa amizade, só que por trás do Cinder a gente conhece o Brian, que ele é ali a sensação de Hollywood, um ator famosinho, né, também cheio de problemáticas, que é muito mulherengo. Tem a questão de que ele não se dá muito bem com o pai dele, né? Ele quer mostrar ali aquela questão de que pode ser independente, mas vive do dinheiro do pai. Só que ela odeia o Brian pelo fato dele ter sido escalado para protagonizar um dos personagens de uma série de livros, se eu não me engano, que ela gosta muito. Então, quando ela conversa com o Cinder, ela tem em mente de que o Cinder, está envolvido ali na indústria de Hollywood e é bem próximo também, né, das pessoas ali que trabalham com isso. Então eles discutem sobre isso e a gente vai ver aí essa amizade desenrolando e também sobre eles. Tem a questão familiar, tem muitas problemáticazinhas que eu acredito que a autora deixou de lado. Poderia ter focado muito nesse lado familiar da terapia dela, da fisioterapia. A família também, né, precisava fazer. O pai dela obriga ela a fazer coisas que ela não quer. Ela acaba se incomodando em fazer certas coisas porque, como eu falei, ela teve sequelas físicas no corpo dela devido ao acidente. Então, ir para a escola é uma dificuldade que ela tem pelo fato do pai dela querer colocar ela numa escola particular, que parece ela tem isso, né, como uma prisão para ela. Ela quer muito ir para uma escola pública, só que o pai dela não aceita isso. E vai ter muitos problemas familiares, assim, né, da convivência entre eles. Ela se sente muito rejeitada. O pai dela não sabe demonstrar direito o afeto que ele sente por ela, quando eles realmente
estão ali conseguindo ter um bom convívio. Sempre aparece a madrasta ou uma das irmãs dela para soltar algum comentário maldoso. E tem aquela questão de uma das irmãs ser mais simpática que a outra. E ela vai sofrer aí bullying na escola, acho que eu posso falar assim. Tem uns caras na escola que maltratam ela. Quando eu li isso, eu me incomodei bastante, porque é um pouco descritivo, assim, né? E eu achei um pouco doloroso, sabe? Então foi incômodo pra mim nessa questão de eu imaginar como a personagem estava se sentindo e quanto doloroso deveria estar sendo, né? E a gente vai vendo aí ela fazendo novas amizades, né, na escola, ela se dando bem com uma das irmãs. Várias situações acontecem, eu tô tentando ser o mais breve possível, assim. Tem a questão também do tempo, mas tá aqui o acontecimento e de repente tá tipo meses depois e não tem uma sinalização sobre isso, simplesmente a autora solta pra ti assim no meio do livro, então eu fiquei um pouco perdida nessa questão. A gente vai ver aí a ela tentando recuperar a autoestima, digamos assim, e outras questões também. E vai ter a questão também, a ela tentando se recuperar do que aconteceu, a questão da autoestima também, a gente vê um pouco da fisioterapia dela, mas novamente a autora não abordou seriamente sobre o assunto, era sempre por cima do que acontecia. A questão psicológica também, eu senti muita falta desse lado da conversa dela com a psicóloga dela, né, porque ela tem uma, a questão familiar também, e novamente aquela questão de que a autora acabou indo pro lado do romance e o que realmente era importante na história ficou de lado. A gente vai ver a amizade aí do Cinder e da Elamara, eles se conhecendo, né, como que é esse primeiro encontro deles e qual é o desfecho da história. Apesar de ter dado 2 estrelas, se eu não me engano, devido aí a essa questão de deixar assuntos importantes de lado, a questão do tempo que passa muito rápido e sem aviso pro leitor, é um livro que eu gostei, aquela questão, adorei, nota dó, né? Mas é um livro muito bom, acabei tendo apego emocional por ele, pelo fato de não lembrar, assim, da amizade que eu acabei tendo, né, com a Elsa e com as meninas também, que fazem parte da comunidade do Asas de Cinder, pelo fato do livro ter sido, assim, a minha introdução em uma LC, a experiência que eu tive, assim, foi muito interessante ver outros pontos de vista, né, das pessoas que também estavam lendo o livro junto comigo, discutir sobre o livro. Acho que já deu para perceber durante o vídeo que eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre a história, mas é um livro assim de apego emocional muito grande para mim. Então, apesar de ter dado 2 estrelas para ele, eu gostei muito do livro. Um outro livro que eu li, mas que no momento não tá aqui, foi Uma Casa no Fundo de um Lago, que é do mesmo autor de Caixa de Pássaros. Eu não lembro o nome do autor no momento. Foi um livro que eu li, é um livro muito rápido, de 150 páginas, eu li em um dia. E é um livro assim que até hoje eu não entendo o que aconteceu ali. Porque qualquer coisa que eu fale é spoiler, né? Então eu vou tentar ser bem breve assim, sem falar muita coisa. Mas é basicamente 2 adolescentes por volta de 17 anos que o garoto acaba chamando a menina para um encontro, né? Porque ele gosta muito dela. E ele convida ela para passear em um lago, né? Ele pega o barco do tio dele. E esse lago é dividido em 3 locais. Tem o primeiro lago, o segundo e o terceiro, que é bem secreto. Eles têm que passar por um túnel, se eu não me engano, para chegar no terceiro lago. Então eles passam no primeiro, que tá ali outras pessoas, né, adolescentes, adultos, no iate, se eu não me engano, e o garoto fica com o pensamento: eu acho que ela não tá gostando de estar aqui comigo, porque a gente tá no barquinho pequeno, enquanto outros caras e mulheres estão ali se divertindo no barco muito maior. Então fica ali aquela questão, aquele medo, ele fica pensando que a menina não tá gostando de estar ali com ele por isso, né? Só que no final do livro, eu não posso falar o que realmente acontece porque é um grande spoiler, mas se você for ler esse livro, eu particularmente não recomendo, mas se você for ler esse livro, tenha em mente que nada é o que parece, né? No final, eu queria muito falar, mas só que seria spoiler. Mas se você quiser saber mais sobre o que eu achei do livro, eu fiz uma publicação lá no meu Instagram,
O link tá aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre o que eu achei do livro, é só ir lá e pesquisar, tá bom? É uma das publicações mais recentes que eu fiz. Agora, encerrando, né, essa quantidade de livros que eu já li esse ano, eu vou mostrar um pouco da minha TBR de agosto e setembro. Geralmente eu não faço isso, essa lista de livros que eu quero ler, porque não é algo que funciona muito bem pra mim. Só que a Eline, do Asas de Cinder, novamente, o arroba dela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ela tá fazendo uma maratona literária, cheia de desafios, então eu resolvi participar também. Então, se você quiser saber mais sobre a maratona, sobre o que realmente está acontecendo, quais são os desafios, acesse o Instagram dela. Ela também tem canal no YouTube, ela postou um vídeo falando, explicando sobre a maratona e sobre os desafios, o período também que vai acontecer essa maratona, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre, eu recomendo que vá lá no perfil dela do Instagram ou no canal do YouTube, que vai estar aqui na descrição do vídeo, para você saber mais, né? Porque afinal de contas ela que criou, né, a maratona. Então vamos lá para a lista de livros que eu quero ler aí em agosto e setembro. Eu vou ser bem breve, porque os livros que tá aqui eu não sei muito sobre o que eles falam, porque eu não costumo ler sinopse. Ou quando eu leio eu esqueço muito rápido sobre o que os livros falam. Mas o primeiro livro é Veneno, que faz parte de uma trilogia da saga Encantadas. Eu não sei sobre o que esse livro fala, mas pelo fato de ter uma mulher na capa representando a Branca de Neve já me chamou a atenção, porque a Branca de Neve é a minha princesa favorita. E esse livro foi um resgate no canal da Eline, né? Então veio os 3 dentro do box. Apesar do livro ser uma edição bem simples, eu achei muito bonita. Então é um dos livros que tá aí para eu fazer a leitura nas próximas semanas. Eu e Minha Boca Grande é um livro de não ficção que vai abordar aí, pelo que eu percebi, eu tô no 2º capítulo, se eu não me engano, já fiz várias marcações, não vai dar pra ver aqui, mas é um livro que tá encalhado um pouco, pelo fato dele ser pequenininho, o conteúdo dele, assim, é muito extenso, sabe? Só que eu quero ler ele, porque vai abordar aí esse lado cristão. Se não me engano, a autora Joyce Meyer, ela é estudante de teologia, se eu não me engano, tá? Eu não sei muito sobre a autora e nem sobre o livro, mas aqui vai ter esse lado cristão. Então todas as ideias que ela tem, os pensamentos que ela tem, as dicas que ela dá são todas baseadas na Bíblia. Sempre tem a referência de qual livro ela tá falando, qual capítulo e qual versículo. Tem aqui algumas coisas que eu discordo com o pensamento dela, devido a gente ter religiões diferentes, digamos assim. Mas eu consigo diferenciar aí, né? Só que eu gosto muito pelo fato de ter muitas referências bíblicas. Eu vou tentar deixar um trecho aqui, tem uma página só de referência bíblica de vários textos, o tema, né, que aborda do pensamento dela e a base bíblica, né, que ela tirou. Então é um livro que eu tô gostando muito, apesar de no começo eu discordar com algumas coisas, mas isso não me atrapalhou muito, né, porque eu tenho as minhas crenças, mas é um livro que eu quero muito ler, continuar a leitura. Eu considero ele como um livro de estudo, já que se baseia na Bíblia. Então aí é um livro também que eu vou ler durante a maratona. O Príncipe Corvo, da Elizabeth Hoyt, é um romance de época que tá na maratona também, que é um livro que eu sempre tento ler, mas eu não consigo levar adiante porque eu não gosto muito da forma que é narrado, sabe? Não me cativa muito no começo, mas eu vou dar outra chance pro livro durante a maratona. Aqui é um romance de época, um clichê, né? De que, no caso, se eu não me engano, é um cara rico que tá precisando de um secretário e ela é uma mulher que tá precisando de um emprego. Então a gente vai ver aí o desenrolar da história. Eu não lembro muito bem sobre o que o livro fala. Pelo que eu percebi, folheando o livro, tem algumas partes hot. Lembrando também que os livros que eu vou citar aqui, eu não sei se eu vou ler todos do começo ao fim, porque dependendo do assunto que o livro esteja abordando, eu posso vir a abandonar. Mas pelo que eu vi, tem cenas de hot nesse livro, eu não sei o grau, mas se tiver, provavelmente eu vou pular as páginas, né? Pra não ler as partes mais 18. Mas eu não sei, vamos ver no que vai dar. Eu espero muito gostar realmente desse livro, porque eu acho que já vai ser a 4ª tentativa de que eu vou ler ele. Tem também o 4º livro da série da Anne, que eu já tô lendo, tô quase no fim do livro já. E tá sendo um livro muito bom de ler. No começo foi um pouco difícil,
Porque aqui nesse livro a narrativa vai ser um pouquinho diferente, vai ser a Anne falando com o Gilbert através de cartas. Então aqui ela vai estar muito mais presente, os pensamentos dela muito mais presente do que os outros livros. E ela é uma pessoa que fala muito e pensa demais, então acaba aí se tornando um pouco cansativo a leitura, mas mesmo assim é um livro que eu tô gostando muito e espero acabar o quanto antes, é a série de Anne. Outro livro que tá na maratona de não ficção é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Eu tentei ler esse livro, ele tá cheio de marcações aqui. Tentei ler ele ano passado, no fim do ano passado, mas eu não tava assim muito bem da cabeça na época, então eu lia mais por obrigação, sabe? Porque eu tinha que ler alguma coisa. Mas foi um livro que eu lia e não via nada demais nele, mas eu acho que eu tô no momento assim melhor para ler ele, então acho que eu vou tirar muito mais proveito da leitura. Eu tô muito ansiosa. É um livro bem pesado, bem grande. E é um livro de não ficção que vai tratar um pouco mais sobre terapia, sobre a psicóloga que também vai se consultar, né? Vai fazer terapia. Eu não sei muito sobre o que o livro fala, porque, novamente, eu não costumo ler as sinopses dos livros. E quando leio, eu esqueço delas. Mas estou muito ansiosa, eu acho que é o momento certo para eu ler esse livro já. Outro livro que eu vou ler, mas ele não tá aqui porque eu tenho ele em e-book no Kindle, que eu vou tentar deixar a capa aqui do lado, que é um livro de thriller que se chama Se Ela Soubesse. Esse livro estava de graça no Kindle e eu simplesmente peguei ele e botei na minha biblioteca. E tá no desafio da Els, né, de você ler um thriller, um suspense com coisas sobrenaturais ou não. Eu costumo ler sobre coisas que envolvem ocultismo, coisas sobrenaturais, e eu peguei esse livro de suspense para colocar na lista, né? Então eu vou deixar a capa aqui do lado e também a descrição da sinopse. Então esses foram os livros, né, de que eu li nesse ano, os livros que eu pretendo ler aí nos próximos 2 meses, 2 meses, matemática falhando. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, me conta aqui nos comentários se você já leu algum deles, se você vai participar da maratona, se sim, quais livros você pretende ler. Se você gostou do vídeo, também deixa um like aqui, compartilha com algum amigo que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo também. Espero que nos outros vídeos eu fique menos nervosa e consiga falar um pouco melhor sobre as histórias dos livros. Então tchau, um beijo e até o próximo vídeo.